Entrevista, cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós conversaremos com um gestor que está batendo com as duas, esquerda e direita. Conversaremos com o secretário das cidades, que está acumulando a Secretaria de Assuntos Políticos, doutor Hildo Rocha. Boa noite. Boa noite, Américo. Boa noite, telespectadores da TV Guará. Esta televisão que, em pouco tempo, está conseguindo o respeito de todos os maranhenses, principalmente dos ludovicenses. Doutor Hildo, no instante que o senhor foi para a Secretaria das Cidades, qual foi o primeiro pensamento que lhe ocorreu? O que o senhor pretendeu quando sentou na cadeira e tirou a caneta do bolso? A primeira coisa foi concluir a obra mais importante do governo do Estado, que é o Parque do Rio Anil. Esta obra, ela tem uma envergadura social enorme. Ela é uma obra habitacional, mas só se fala na questão da avenida, que a Avenida Quarto Centenário ela é importante. Quantos apartamentos inclui esse habitacional que o senhor acaba de falar? São 2.720 apartamentos que serão ocupados por palafitados. São pessoas que moram em palafitas, em locais degradantes, em habitações de 2 metros por 2 metros, o máximo, e que não tem nenhuma infraestrutura de saúde. Locais que não tem nem vaso sanitário, portanto não tem fossa séptica e vive numa situação bastante degradante. Esses apartamentos são destinados a esses cidadãos, esses que moram em palafita. Exatamente, essas famílias que residem em palafita. Tem palafitas que moram até 8 pessoas. Portanto, é uma população de mais ou menos uma cidade maior do que São Félix de Balsas. Qual é a situação hoje desse projeto? Hoje já... É um programa. É um programa que tem várias vertentes. A principal dela é habitacional. Outra é a questão social, da inclusão dessas famílias ao mercado de trabalho, torná-los profissionais em alguma tarefa. Mas além da habitação, é dado mais alguma coisa? Tem a questão da... Quando o senhor fala em profissionalização, é dado o quê? Cursos profissionalizantes. Nós conseguimos colocar lá um ponto avançado do Instituto de Tecnologia do Estado do Maranhão. Portanto, lá já tem as condições de oferecer cursos de capacitação e de qualificação. Curso de torneiro, curso de cabeleireiro. São vários cursos que realmente o mercado precisa. Não formar pessoas apenas por formar e não ter mercado. Nós estamos incluindo eles dentro daquele grande programa Maranhão Profissional. E lá dentro do Teatro Padre Haroldo, que foi dentro deste projeto, foi totalmente modernizado, que o senhor conhece o Teatro Padre Haroldo, foi modernizado, foi ampliado, justamente com recursos também deste programa do Parque do Rio Anil. Qual é o estágio hoje que se encontra desses apartamentos todos? Em que situação nós estamos hoje? 850 apartamentos dos 2.720 já foram entregues e estão sendo habitados. 2 na área lá dois empreendimentos na área da própria, dos bairros que sofrem intervenção, que é a Camboa, Fé em Deus, e outro do Monte Castelo, que fica ali por trás da Escola Técnica, hoje o IFMA ali do Monte Castelo. E nós estamos com terreno para construir mais outro empreendimento de 320 apartamentos, lá onde era o depósito da fábrica de cimento Nassau, também na Fé em Deus, no bairro Fé em Deus, e que vai dar a frente para a Avenida Quarto Centenário. A outra também serão 3 empreendimentos com Camboa, o residencial Jackson Lago, que é o residencial da Fé em Deus, e este residencial do depósito Nassau, o cimento Nassau. Serão 3 residenciais com vista para o Rio Anil, com vista para a Avenida do Quarto Centenário. Há outro empreendimento que está sendo construído também no Diamante, ali próximo do Hospital Materno Infantil. E também outro que será construído
no Monte Castelo, na Avenida Getúlio Vargas, ali onde funcionou o Horto Mercado. É um prédio que está abandonado e nós conseguimos, junto à governadora Rosiana Sarney, para que ela disponibilizasse esse terreno para que a gente pudesse fazer apartamentos. E ali serão feitos apartamentos com toda a infraestrutura necessária, assim como também o maior de todos os empreendimentos será no sítio Piranhenga, que é muito bem localizado ali na Avenida dos Africanos. Doutor Hildo, quando se constrói no Maranhão, tem duas coisas que não são levadas em consideração. Uma, a viabilidade de trânsito. Joga-se muito casa por cima de casa e pensando em tirá-los pelo mesmo corredor. Esse projeto pensa isso? Pensa. Lógico que as pessoas que estão nas palafitas, eles foram para residir naquelas condições, por questões econômicas. É claro que eles não têm carro, mas eles precisam de ônibus. Eles precisam de via, um transporte para facilitar seu transporte. Mas, no momento que eles foram morar nas palafitas, aí se pergunta, por que eles não foram morar em vazões que não são áreas de palafita? É muito simples a resposta. Porque ali é próximo da área de comércio, da principal área de comércio de São Luís, que é o centro da cidade. E ali, a maior parte das pessoas, eles vivem de biscates. Trocando uma lâmpada, fazendo um reboco numa parede, numa casa. Então, serviço não falta, pequenos serviços não faltam para eles. Precisa de melhor qualificação para eles melhorarem a renda. Mas por isso é que o programa pensou em colocá-los, em alocá-los na mesma região onde eles já residiam. O mais afastado é esse do sítio Piranhenga, mas que tem um trânsito muito, muito fácil, porque pega ali a Avenida dos Africanos, onde vai ser construído, inclusive, o hospital, o novo hospital municipal ali perto do quartel do 24BC, que é no fundo do quartel 24BC. Doutor, me diga uma coisa. Fala-se muito em São Luís em construção. Constrói aqui, constrói aqui. O senhor não a sua secretaria teria preocupação com esse desmatamento terrível que acontece na ilha? Teria alguma forma de compatibilizar construção de casas e a manutenção desse verde que cada dia que passa vai acabando na ilha? Esse é um problema mais municipal, mas há uma preocupação da Secretaria das Cidades em torno deste assunto, deste tema. Mas aqui tem que se atualizar o plano diretor de São Luís. Essas grandes cidades, elas, infelizmente, elas não se preocupam em aprimorar o plano diretor e também não se preocupam muito em fazer com que se efetive o plano diretor. E isso que ocorre é consequência da falta de uma melhor organização, de um melhor acompanhamento e também da fiscalização do poder público municipal, a quem cabe, a quem compete trabalhar o plano diretor, que é uma lei, uma legislação, a legislação das mais democráticas, que está previsto no Estatuto das Cidades, que trabalhada, ela é construída com a sociedade civil, com as entidades de classe. Não é uma lei construída apenas no Poder Legislativo, mas é um plano, uma lei construída entre várias cabeças, vários profissionais, para que ela atenda às cidades, para que as pessoas possam melhor viver e ter melhor qualidade de vida. O senhor não acha que mesmo isso sendo uma competência estritamente municipal, não deveria haver um mínimo de colaboração do Estado? Olha, veja bem, é uma esfera totalmente diferente do Estado. É uma competência do município. Mas nós estamos fazendo o trabalho através da Secretaria de Meio Ambiente com relação à criação de parques, através da Secretaria de Meio Ambiente com o deputado Vitor Mendes, o secretário Vitor Mendes. Ali no Anil mesmo, já próximo do Turu, ali próximo de São José de Ribamar, nós temos aquela grande reserva aqui dentro de São Luís, que é o Parque de Itapiracó, que está sendo melhorado, está sendo modernizado, e ali vai ser possível, além... Como é que se moderniza um parque? Com oportunidade para que a pessoa possa andar, passear entre as árvores, criar condições de ciclistas andarem, fazendo ciclovias, parques. Ali tem invasões, secretário.
tem invasões que não deveria ter, mas tem invasões e é aquela história de a competência é municipal para evitar as invasões. Às vezes a gente vê casas debaixo da ponte. Outro dia eu fiquei triste em ver ali debaixo da ponte do São Francisco, naquela alça da direita, umas casas feitas de papelão debaixo da ponte. Aquilo não tinha. Até ano passado não haviam aquelas casas ali. E aquilo é uma submoradia que não pode ocorrer. Falei, inclusive, com o secretário de Habitação do município de São Luís, o professor Geraldo Castro, agora numa reunião que tivemos em Brasília, sobre a preocupação com relação àquilo, aquela situação que ali se encontra. Inclusive, já que o município está entregando para algumas famílias habitações do Minha Casa Minha Vida, em São José de Ribamar, inclusive em São José de Ribamar, de que haveria a necessidade de se priorizar essas famílias, já que eles realmente são prioridades dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas que moram em locais insalubres e em locais de risco, chamados de risco. Secretário, a Secretaria das Cidades trabalha basicamente com o dinheiro do PAC, não, isso? Tem recurso do, tem recurso do Estado, tem um programa Viva Casa, que é recurso do Tesouro do Estado. Nós construímos, a Secretaria, ano passado, quase 5 mil casas, 4.900 e poucas casas, com recurso do Tesouro Estadual. Também tem o programa Viva Cidades, que é para, agora mesmo a governadora estará fazendo a segunda etapa deste programa, com recurso na ordem de 120 milhões de reais, para requalificação e pavimentação e melhoria urbana de várias cidades do Maranhão. Muito bem. Como é a relação secretário-prefeitos? Muito boa. Muito São boa. Luís? Muito boa também, no sentido de que a gente tenta fazer a relação institucional funcionar da melhor forma possível. Em algum instante ela é conflitante? Não há conflito entre o poder público estadual e o poder público municipal. O que eu acredito é que o município de São Luís e o governo do estado têm que andar de mãos dadas, juntos. O senhor já sentou com o prefeito? Não, ainda não sentei com o prefeito, já sentei com o secretário Felipe Camarão, que acabou Sim. que não vingou a secretária... Não permaneceu. Não permaneceu no cargo. E recentemente com o Geraldo Castro, lá em Brasília, numa reunião que nós fizemos na Presidência da República, para resolver esse problema do Minha Casa Minha Vida de Ribamar, que você sabe que grande parte das habitações que foram construídas em Ribamar está sendo deslocada a pessoas aqui de São Luís, algo em torno de 10 mil famílias. E há esse problema e nós estávamos trabalhando para intermediar o conflito, que é entre os dois municípios. Mas tudo caminha para ser resolvido pela boa vontade, inclusive, do prefeito de São José de Ribamar. Doutor, o senhor acaba de falar de Ribamar. A ilha de São Luís tem um problema seríssimo, que se chama limite municipal. São Luís, Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, é uma confusão, não se sabe direito onde acaba um, onde começa o outro. A Secretaria da Cidade não teria como interferir nisso? Tem. Nós estamos trabalhando nesse sentido da criação, da gestão e do fundo da região metropolitana de São Luís. O que ocorre é que com a conurbação que ocorreu nas cidades que compõem a ilha de Upuaçu, Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís, isso é uma cidade só, hoje uma cidade só. Por isso que é a região metropolitana, que foi criada por lei lá em 1997, e que de lá para cá veio caminhando com alguns prefeitos, principalmente os de São Luís, mostrando muita dificuldade para aceitar a questão da metropolização, achando que perde força, que deixa de ter um pouco de poder, e nada disso é verdade. A verdade é que com a gestão metropolitana, que é o que está faltando, a gestão metropolitana, grande parte dos problemas da região, da Grande São Luís, vão ser resolvidos, como a questão do transporte, a questão de habitação. Agora mesmo, esse problema, se tivesse a gestão metropolitana, não estaria havendo esse problema do Minha Casa Minha Vida, de pessoas
que moram em São Luís que estão sendo transferidos para São José do Essa Ribamar. transferência está sendo capitaneada por quem? Pela Caixa Econômica Federal aqui do Maranhão e pelo Ministério das Cidades. Mas o critério, secretário, desculpa ele interromper, mas o critério não é necessariamente o morador do município? É. E por que não foi cumprido isso? Olha, houve no passado, dentro da Caixa Econômica, este lamentável erro, que poderia ter sido construído em São Luís. O problema é que os terrenos em São Luís são muito caros. E os terrenos em São José de Ribamar, Passo do Lumiar, são mais baratos. Então, os empreendedores que ganharam o direito de construir essas casas, esses apartamentos e casas, que tem muitas casas também, casas e apartamentos, dentro da ilha de São Luís, acabaram optando em adquirir por outros municípios. Em outros municípios, porque o terreno é mais barato, porque se recebe R$61 mil por unidade construída, aí incluída já toda a infraestrutura e o terreno. Uma pergunta, isso é omissão da Caixa Econômica? Você responde no próximo bloco. Secretária, a pergunta foi, isso foi uma omissão da Caixa Econômica? Eu não diria propriamente omissão. Eu diria que foi falta de atenção com relação ao local onde foram determinada a construção destas unidades habitacionais, que gerou toda essa celeuma. Tem um impasse enorme, que é o imposto que tem que ser pago para entrar. E aí? Aí que criou-se esse problema. O prefeito de Ribamar, que tem as suas razões, porque na hora que as pessoas forem habitar, forem se transferir para São José de Ribamar, e é um volume grande, mais de 10 mil famílias, nesse momento as pessoas vão demandar vários serviços que são de competência do município. E vão demandar lá os serviços que ele não tem para oferecer, como creche, escola, unidade de saúde, lixo para juntar, lixo para recolher, ruas para manter, para asfaltar. Então ele viu na questão do ITBI uma forma de compensar esses gastos que ele terá com a ida dessas pessoas para o seu município. Logicamente que a gente sabe que essas pessoas não têm como pagar esse ITBI. São pessoas que vão pagar... Chega por onde esse ITBI? Orça o que, mais ou menos? É R$1.300, R$1.400 de cada residência. Pesado. É pesado para quem ganha salário mínimo, porque essas unidades habitacionais são destinadas a famílias entre 1 e 3 salários mínimos. Então, elas não têm como pagar, é alto, para eles é muito alto. O prefeito tem a razão dele de cobrar, mas o Brasil todo isenta esse ITBI. E há já um acerto, uma conversa bastante adiantado entre o governo federal e a Prefeitura de São José de Ribamar, e o governo do Estado do Maranhão também, e a Prefeitura de São Luís, para que a gente resolva esse problema. Ele está perto de terminar. O prefeito, na última reunião, o prefeito Gil Coutrin, disse lá na reunião que iria mandar para a Câmara Municipal de São José de Ribamar um projeto de lei isentando essas famílias da cobrança do ITBI. Para isso, o governo federal acertou em repassar para o município de Ribamar os recursos necessários para o investimento, não para o custeio, mas para o investimento que ele necessita para poder oferecer serviço de educação infantil, educação fundamental e saúde da atenção básica. As outras ações, o município vai ter que arcar e o governo do estado também vai entrar com a questão da segurança pública, também com a questão do ensino médio, e a Prefeitura de São Luís transportando este ano, assim que as famílias se transferindo todos os alunos que estão matriculados da rede municipal de São Luís, de Ribamar até São Luís. É o acerto que foi feito e eu tenho certeza que será cumprido tanto pelo governo federal, o governo do estado, a governadora Rosiana Sarney já garantiu este acordo, já garantiu cumprir, e também a Prefeitura de Ribamar só esperava isso. O senhor acha que esse problema não pode se repetir? Pode se repetir. Muito provável. Muito provável. Passo do Lumiar talvez seja um outro caso que vá acontecer, porque estão construindo vários empreendimentos, Minha Casa Minha Vida, em Passo do Lumiar. Está acontecendo por lá. Muitos. Mas já tem essa jurisprudência, entre aspas, já tem essa... Já, inclusive agora com a nova portaria do FAR, que é o fundo que
financia essas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, já há o compromisso de todos esses locais serem construídas escolas, áreas de lazer também, que é necessário, áreas de esporte. Então, toda uma infraestrutura necessária, inclusive de comércio, para que as pessoas possam ter boas condições de moradia. Porque a moradia não é só a habitação, a moradia é muito mais do que uma boa casa. É toda a infraestrutura em torno dela também. Diga uma coisa, secretário, essa avenida Quarto Centenário, né, é responsabilidade de sua secretaria? É responsabilidade da Secretaria das Cidades. Previsto para acabar quando? Olha, a nossa previsão é entregá-la este ano ainda, até o mês de dezembro. Ela está bastante adiantada, já está com 82% do serviço feito. Falta apenas a construção de uma ponte, a ponte 2, a metade da ponte 3, as demais pontes já foram construídas e estamos concluindo também os acessos, tanto pela Avenida dos Franceses, como pelo anel viário, ali na beira-mar, que vai sair na beira-mar, que é um acesso também, e também outro acesso na Liberdade, outro acesso também no bairro da Fé em Deus. Portanto, é uma obra importante que pode possibilitar ao município de São Luís criar seu primeiro corredor de transporte urbano, exclusivo de transporte urbano, que é a Avenida João Pessoa. Porque na hora que inaugurar aquela avenida lá, que é paralela à Avenida João Pessoa, o trecho ali do João Paulo, ou melhor, do Filipinho até o centro da cidade, a prefeitura vai ter condições de desviar o trânsito sem que esse trânsito... Será uma segunda opção. Vai haver essa segunda opção e vai melhorar demais o trânsito de São Luís. Pelo que eu vejo, assim, eu olho por cima ela me parece uma avenida esteticamente muito bonita. Me parece que urbanamente vai ficar linda. É verdade. Ela vai ficar linda e boa, porque a Quarto Centenário, ela embola lá na frente, falta a completar, né? A Via Expressa? A Via Expressa. Quando sai ali lá perto do Coafuma, ali, embanana tudo. Essa entra e sai lisa, né? A da Via Expressa, na verdade, ela é uma obra maravilhosa, aquela obra. Ela não termina ali no Coafuma, aquilo foi a primeira etapa. O que tem que ser Você tem ideia de quando vai acontecer a segunda etapa? Olha, como dizia Carlos Drummond de Andrade, naquele verso dele, no meio do caminho havia uma pedra. Quantas pedras tem nesse caminho aí? Tem uma, que chama-se o terreno da FUNAI. Ainda está nesse rolo? O terreno da FUNAI. Tinha outras pedras que já foram removidas, que era aquela questão das famílias que ali moravam e que insistiram e acabaram... E tem a questão do sítio arqueológico também, né? Também já foi resolvido. Esse problema também já foi resolvido. Ainda resta esta pedra que está sendo resolvido. O secretário da Infraestrutura, Luiz Fernando, esteve já várias vezes em Brasília tratando desse assunto. Porque a FUNAI entende, a sua diretoria entende que esse terreno não pode ser cedido, ele tem que ser doado através de um projeto de lei no Congresso Nacional, que demanda mais tempo. Todos os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, nós sabemos a demora que é, né? Então, há essa pedra no meio do caminho da Via Expressa, mas ela é uma obra fabulosa. Inclusive ali, aquele gargalo que está ocorrendo, ele pode ser muito bem resolvido pela Prefeitura de São Luís. Muito bem resolvido. O que falta é comunicação entre as partes, o Estado e a Prefeitura. Porque o que acontece é que quando o Estado faz uma obra dentro da cidade de São Luís, parece que a obra não é da população de São Luís, parece que a obra é só para o governador e secretários ou outros andarem. Parece que é isso que o município entende. Porque até mesmo a iluminação pública, você pode perceber que eles não colocam a City Luz para fazer o atendimento desse serviço de iluminação pública lá na avenida. E é muito simples, ali, quando você desce a Daniel de Latouche, você pode fazer um contorno, não tem uma lagoa do lado? Ali pode fazer um contorno, porque aquela avenida ali, ela vai estreitando, ela é uma pista de 3. Ela funila. Ela vai afunilando ali em frente do Coafuma. Então ali é muito simples, basta fazer um contorno para entrar
para entrar para o Coafuma, faz um contorno aéreo ou subterrâneo, tem que pegar a engenharia, resolve fácil, tem um grande engarrafamento ali. Ali congestiona pela manhã, congestiona à tarde e congestiona à noite. É um ponto de estrangulamento de São Luís. O senhor acha que a solução seria política? Sim, é política. O senhor, como secretário de ação política, como é que o senhor solucionaria isso? Responde no próximo bloco. Secretário, a pergunta foi, sendo isso uma ação política, não estaria ligado diretamente à sua secretaria? Eu diria que é uma ação também administrativa. Os dois entes, Estado e o município de São Luís, têm que sentar para conversar os assuntos de interesse mútuo, de interesse comum. A governadora recebeu o prefeito Edivaldo no Palácio dos Leões e teve uma conversa com ele. Ele ficou de apresentar algumas propostas para o governo respondeu algumas demandas e de lá para cá, eu acho que por falta de tempo, não houve mais esse contato. Eu vejo que o prefeito anda muito exacerbado, muito ocupado e talvez por este motivo ele não tenha mais buscado conversas com o governo do Estado. O governo do Estado tem o maior interesse em conversar com a Prefeitura de São Luís de forma institucional, até mesmo de forma política, até porque o Edivaldo, tanto o Edivaldo Pai como o Edivaldo Júnior, são dois grandes políticos. Todos dois são excelentes políticos, eles não trabalham com rancor, eles não trabalham com mágoa, eles fazem política em alto nível, não fazem política rasteira. Portanto, eu acho que há um bom entendimento. Eu acho que alguma coisa trava a boa vontade do... O que seria essa boa coisa? Esse que trava? Eu acredito que seja alguns secretários que ele tem que são influenciados pelo um líder, que se diz aí líder da oposição no Maranhão, que eu acho que pensa que o trabalho entre a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado vai enfraquecê-lo na disputa da eleição para o próximo ano. E isso tem feito com que o povo de São Luís sofra, porque a governadora Rosiana Sarney, ela está querendo fazer um trabalho em conjunto com a Prefeitura de São Luís. A governadora, durante os mandatos que ela teve, ela sempre investiu muito no município de São Luís. Ela sempre investiu bastante, isso criou sempre muito ciúme com os outros municípios, inclusive comigo. Isso é um quando fato. Eu fui prefeito de Cantanhede, eu tinha muito ciúme, porque era muito recurso para São Luís e pouco para os nossos outros municípios. Ela é apaixonada por São Luís. É apaixonada por São Luís. Eu acho que o trabalho flui melhor no momento em que o prefeito e o governo do estado tiver um bom entendimento. Isso ocorreu com o prefeito Jackson Lago na época, lá atrás, no ano 2000, que o governo fez parcerias que conseguiu fazer vários vivas, aí estão todos os vivas, várias ruas e avenidas foram asfaltadas, serviços de esgotos foram feitos, de esgotamento sanitário. Então foi um trabalho muito bom para a cultura, para o lazer, para a cidadania, enfim. É um trabalho que interessa à população de São Luís. A gente tem que deixar a política partidária de mão, de lado, e começar a ver essa parte administrativa e a parte da política partidária para o ano que vem, porque a eleição é só ano que vem. Estão antecipando o debate do ano que vem para este ano, prejudicando justamente a população de São Luís. O senhor falou nesse possível líder de uma oposição e para uma eleição vindoura. Me parece que a oposição já tem um nome, se não definido, mas prestes a ser definido. O seu grupo tem dois nomes, o doutor Luiz Fernando e o senador Edson Lobão. O senhor vê esses dois nomes como? Dois homens testados e aprovados. Além deles, do Luiz Fernando, do ministro Lobão, temos também o senador João Alberto, temos também o ministro Gastão Vieira. Então, não faltam nomes bons no nosso grupo para governar o estado do Maranhão. O que é carência na oposição, no nosso grupo político não é, porque nós temos bons nomes. Eu vejo a tendência muito grande dos políticos do Maranhão, os líderes
municipais de acompanhar o nosso candidato, porque... Qual é o nosso candidato? Olha, nós ainda não foi definido ainda. Mas o doutor Luiz Fernando está trabalhando como se fosse candidato. Ele trabalha para viabilizar o nome dele, há um acordo dele com o ministro Lobão, de se ele conseguisse viabilizar, ele será o candidato. Lobão é bom de voto. Lobão é bom de voto, teve 1.700.000 votos na última eleição para senador. Gastão também é bom de voto. João Alberto Gastão também, Gastão foi o deputado federal mais votado. João Alberto não é tão bom de voto. João Alberto é bom de voto, teve 1.500.000, a mesma quantidade de votos que o Sim, mas nós governador teve. sabemos como. Não, mas ele é bom de voto também. O senhor acha que o Luiz Fernando é mais palatável para a população a essas alturas do que o Lobão? O Lobão já prestes à aposentadoria, embora ele tenha muita disposição, muita garra e muita vontade ainda de trabalhar pelo Maranhão, mas o senhor não acha que a idade pesa? Não, eu acho que não. Eu acho que não. A idade não pesa, o que pesa é a saúde. O que a gente tem que saber é se a pessoa está com uma boa saúde. Ele está bem. Está bem, ele está bem. Eu não vejo por esse ângulo. Nós temos feito várias pesquisas qualitativas, que neste momento o que vale são as pesquisas qualitativas, não as quantitativas. Sim. E o que nós temos observado é que, dentro dessa pesquisa, o nome do Luiz Fernando é muito bom mesmo, em função do governo que ele realizou em Ribamar. É um nome muito bem avaliado. O primor de administração. Ele é bem avaliado qualitativamente na Ilha de São Luís, em várias regiões do Maranhão. Doutor, a campanha de fato nem começou, até é longe de começar, mas já começou chute na canela, como se diz na redação de jornal. O doutor Flávio Dino não hesitou em dizer que a governadora está governadora em razão de fraude. Vocês esperam uma eleição, uma campanha nesse nível? Olha, eu acho que se pode esperar esse tipo de política advinda deste cidadão que foi capaz de enfrentar no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, um juiz daquela corte. Então, no momento que o cidadão faz aquilo que ele fez, ele é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar o poder. O doutor Sérgio ele foi agressivo com ele. Foi agressivo, bastante agressivo nas eleições agora de 2012. Portanto, eu acho que tende a ser dessa forma. Mas o Lobão, se for o Lobão, o candidato, ele é uma pessoa muito educada, muito fina. Da mesma forma, o Luiz Fernando também. Já o João Alberto tem outro temperamento, aí sim ele vai pegar em fio pelado, que é totalmente diferente do estilo do Lobão, e do Gastão e do Luiz Fernando. Mas espero que, eu acho que a população também espera que as eleições do ano que vem sejam eleições equilibradas, que se discuta os problemas do Maranhão, as formas de solucioná-las, porque a gente vê muito se falar que o Maranhão é pobre, que o Maranhão anda para trás, e isso tudo tem que ser discutido, porque depende do ângulo que você... Tem que ser discutido, não negado, tem que ser discutido. Exatamente, não negado. Eu acho, veja bem, que o Maranhão, ele foi muito sacrificado pela República. A minha visão é essa. O Maranhão perdeu muito com a República. Sim. Por quê? Por que o Maranhão perdeu com a República? O Getúlio Vargas mesmo nunca pensou no Maranhão. Passou aí uns 30 anos comandando o Brasil e não pensava no Maranhão. Não pensou no Maranhão. O Maranhão, tentaram viabilizar o Estado como um Estado agrícola. E, de fato, o Maranhão não é um Estado agrícola. O Maranhão não tem terras boas. Não. Isso é um mito, quando se diz, não, Maranhão tudo que se planta se dá. Não é verdade. Não foi aqui. Não foi aqui que o português disse que tudo se planta, que se dá. Não foi aqui no Maranhão que ele disse. Foi na Terra Roxa, lá embaixo. Então, as melhores terras do Brasil estão em São Paulo. São Paulo enricou com a agricultura. E aí o que é que aconteceu? Fomentaram a industrialização em São Paulo, que deveria ter sido fomentado para cá, que as terras não são boas. Lá deveria ter continuado com a agricultura, com a pecuária, aquilo era a região da agricultura. Mas não se pensaram um Brasil só, se pensou um Brasil
dividido. O Brasil, estanques. O senhor não acha que esse esquecimento, entre aspas, do Maranhão beneficiava os políticos de alguns anos atrás? Quanto mais esquecidos, mais fácil era manter o poder. É porque o Maranhão, a nível nacional, porque o Maranhão tem uma quantidade de eleitores muito pequena, 3, alguma coisa por cento em relação ao eleitorado do Brasil. E São Paulo já tem muito mais, né? Mais de 20% do eleitorado do Brasil. E você for ver a região sudeste e a sul, ela é predominante com relação a interesse político. Portanto, o Maranhão teve sua infraestrutura criada da década de 60 para cá. Então, quando em 1930 o Rio de Janeiro e São Paulo já tinha estradas asfaltadas, o Maranhão veio ter sua primeira estrada asfaltada na década de 60, no governo Zé Sarney. Mas no começo do século XX, final do século XIX, São Luís era umas 5 vezes maior do que São Paulo. Bom, nosso papo está ótimo, adorei tê-lo aqui, o programa está inteiramente à sua disposição, mas televisão, o tempo é tempo, ele está esgotado. Tá bom. Use as câmeras e fale para o povo do Maranhão, o pessoal das cidades e o pessoal político. Fique à vontade. Olha, eu quero agradecer a oportunidade que está sendo dada ao secretário de Cidades e também aos que acumula a Secretaria de Assuntos Políticos para que a gente possa apresentar aqui o nosso pensamento, as nossas ideias e o trabalho que o governo do Estado vem fazendo. O governo da governadora Rosiana Sarney tem se dedicado muito e tem tido resultados. Nós temos tido resultados fabulosos. A partir do próximo mês, o Maranhão vai estar sem problema de aftosa. Hoje nós temos quase 60% do rebanho de gado do Nordeste. Isso vai aumentar a cadeia produtiva de gado. E para isso é necessário um esforço, e foi necessário um esforço muito grande da governadora Rosiana Sarney, e o Maranhão vai avançar. Tenho certeza disso. Ela está atraindo indústrias para o nosso estado. Nós temos um grande déficit em indústrias, e isso ela está fazendo. Mas para isso era necessário que fosse criada uma infraestrutura, como tem a infraestrutura do porto, a infraestrutura ferroviária, para que a gente pudesse trazer indústrias, assim como também a energia, que o ministro Lobão muito se preocupou em trazer para o Maranhão. Hoje o Maranhão é um estado com um poder energético muito grande e que dá garantia e segurança aos empresários, os empreendedores de vir para o Maranhão e aqui instalar os seus empreendimentos. Secretário, muito obrigado, foi um prazer tê-lo, volte quando quiser. Boa noite, senhora, boa noite, senhor, até outra oportunidade. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.